Bom dia, irmãos, amigos, familiares. Hoje, 10 de julho de 2020. Continuamos com tudo indefinido, tudo na incerteza. Mas uma certeza eu tenho. Deus está no controle de tudo, queiro ou não. Eu, ouvindo comentários, recebendo, não estou respondendo, mas recebendo muitas informações sobre o caos mundial, tanto em todos os segmentos. Eu me lembrei de discussões que eu tive com pessoas, amigos, políticos, em 2011. Fundamentada em leis que eles estavam aprovando em nosso país, os rumos que estavam dando para as nossas escolas, os ensinos. E aquilo era uma euforia, agora tudo vai dar certo. E eu combati, isso tudo vai dar errado, isso tudo vai terminar num caos. Eu sei que a discussão foi calorosa, então eu escrevi naquela época o que eu vou transmitir agora. E me fundamentei para combater o que eles estavam fazendo, especialmente em uma propaganda do governo. Me fundamentei num versículo da Bíblia, Romanos 12, 1. E o versículo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, quer dizer, racional, pensa, medite. Agora ele vem com uma afirmação que é a base da minha escrita na época. E não vos conformeis com este século, quer dizer, a dispensação da graça da cruz de Cristo até a volta dele, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, naquela época, uma atrever na propaganda e no rádio, onde um adolescente era usado vergonhosamente pelo poder político, era encerrada da seguinte maneira: afinal, quem tem que mudar é o país, não a gente. Preste atenção no final da propaganda. Afinal, quem tem que mudar é o país, não a gente. Ora, se isso fosse verdadeiro, seria ótimo, porque não dependeria de nós apenas, e tão somente dos outros. Porém, se não houver uma mudança interior em cada pessoa desse país, também ele não mudará. Pelo contrário, continuará na contramão. Continuará na corrida cada vez maior em direção ao caos total. Para que nosso país seja realmente mudado, não se pode usar os adolescentes, muito menos condicioná-los por um processo psicológico, filosófico de propaganda a uma rebeldia cada vez maior. Isso os leva a exigir, sem critério algum, sem parâmetro, sem limites, e nunca ceder. Quer dizer, isto é, nunca obedecer a nada. Libertinagem. Em tal propaganda, uma pessoa condiciona a outra a mudar em favor de si mesmo. Isto é, uma exigência que está muito de acordo com os nossos políticos, porque eles nunca mudam, exigem
dos outros apenas, não respeitando a liberdade alheia. Mas cada um quer ser totalmente liberto de todos os conceitos e preconceitos estabelecidos para a estabilidade familiar e nacional. Quer dizer, a palavra preconceito naquela época tomou um vulto fabuloso, sem contudo entenderem o que significa esta palavra. Simplesmente é um tabu que tem que ser quebrado. Então eu escrevi dessa forma. Portanto, esta propaganda contraria totalmente a Bíblia, que ensina que o homem deve mudar o seu interior, transformar seus próprios pensamentos para uma renovação espiritual, moral e social. Além do mais, a Bíblia, quando trata de problemas nacionais, convoca apenas e tão somente os homens maiores e capazes, com poder de decisão, com sabedoria e experiência, inclusive de guerra. A Igreja verdadeira de Deus é grande e responsável por este processo de transformação, por ser a única que tem Cristo, por meio do qual tem o discernimento das Escrituras Sagradas. Ela tem que evangelizar, influenciar com o santo evangelho verdadeiro, não esse distorcido que está por aí. Todas as pessoas do poder político ou não têm que ser evangelizadas, visando a transformação moral de cada pessoa. Não a transformação do exterior para me satisfazer. Sem a transformação moral de cada pessoa, não haverá mudança nesse estado de coisas que aí está. Cristo influenciou e colocou em xeque todas as dinastias de sua época, sem ser presidente, senador, deputado, governador, prefeito ou vereador, ou mesmo um simples funcionário público. Somente com a autoridade do seu ensino, ele não intentou despojar ninguém do seu posto. A igreja primitiva continuou a obra de Cristo. A igreja atual é a sua herança e deve renovar-se, voltando às suas origens, ensinar a este povo viver a moral bíblica. Então teremos um país transformado, com paz e condições sociais boas para todos, porque o povo se tornará trabalhador, o país começará a produzir, o país deixará de ser corrupto. Que o Santo Espírito de Deus impulsione a igreja para viver a Santa Escritura, deixando de ser emocionalista, sensacionalista, e pregar o seu santo evangelho a tempo e fora de tempo. Isso foi o que eu escrevi. Aplicando isso aos dias de hoje, a igreja não aprendeu nada. Eu vejo a igreja hoje, as pregações, as orações, tudo em volta de si mesmo. Ela não olha um todo. O Santo Evangelho, a pura verdade descrita e escrita por Deus na Bíblia, está esquecida. Como podemos nós, nesta época de pandemia, de desajuste político, social, moral, influenciarmos o mundo se estamos aqui apáticos, ociosos e muitas vezes julgando o mundo, o que não é o nosso dever? E aí nós entramos em desespero, entramos na desconfiança, na incerteza. O que vai acontecer? Ora, volte-se para o Evangelho, renove a sua mente, enfrente as dificuldades, ainda que seja perseguido. Fale a verdade. Os apóstolos morreram por causa da verdade.
mas eles foram glorificados com Deus. Nós vamos morrer para estarmos de acordo, coniventes ou omissos quanto à mentira que está no mundo? Pensem, se você quer ter paz nesta época, se você quer ter força, coragem, destemor, aproprie-se do Evangelho, mude a sua mente, torne-se humilde, pregue a verdade. Não se insira no meio de todo esse caos que está aí. Então você terá paz. Pense nisso, medite. Deus te abençoe.